da doutrina espírita. Então vamos levar o nosso pensamento a Deus de Jesus, agradecer essa oportunidade de estarmos aqui mais uma noite em comunhão, né? Para mais um aprendizado, para levar para o nosso dia a dia, para essa nossa caminhada terrena. Também devemos buscar o entendimento, a compreensão e alguns questionamentos, né? Por tudo que a gente está passando, um estado de melancolia, um estado de depressão, de intolerância, de impaciência. Tudo isso diante da doutrina espírita, dentro do Evangelho. Nós estamos aqui na segunda, na quarta tarde, na quarta noite, no sábado, para o aprendizado. Então, Mestre Jesus, que essa prece envolva todos nós, a nossa família, que muitos ainda estão resistentes de não estar conosco, mas que essa prece vai ao encontro de cada um. Aqueles que estão no nível de prece, encarnados e desencarnados, diante da necessidade de cada um. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não deixeis, Senhor, cair em más tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Mais uma vez, Pai, Mestre Jesus, Manuel Francisco da Luz, que é o guia protetor da nossa casa, e essa espiritualidade está sempre conosco. Nós damos por aberto mais uma reunião pública na noite de hoje, que assim seja. Não, é até só esquentar a lâmpada. Espera esquentar a lâmpada. Uma boa noite a todos. Muito bom vê-los de novo, nossos irmãos que estão nos ouvindo online, todos aqui presentes, a espiritualidade amiga. Que Jesus nos inspire na nossa fala. Como disse o Aguiar, lá de Forquilinha, que Deus coloque em vosso coração aquilo que eu não venho conseguir colocar. E pelo Departamento Doutrinário da Casa, nos foi dada a oportunidade, então, de hoje, falarmos um pouco sobre o objetivo da doutrina espírita em nossas vidas. Está ouvindo bem lá atrás, Mário? Aline? Aí, qual é o impacto que tem a doutrina espírita em nossas vidas? Aquele que entra nesse universo dessa filosofia e começa a ver informações que a gente não vê de outra fonte filosófica, da forma como é apresentada na doutrina espírita. Em 1857, espíritos começaram a manifestar-se, principalmente no mundo europeu, nos Estados Unidos, no Brasil, trazendo informações através de fenômenos chamados das mesas girantes, onde eles então, dessa forma, começaram a nos sensibilizar para mostrar que existe alguma coisa a mais, além da nossa própria vida orgânica. Fenômenos diversos onde os espíritos se utilizavam de mesas, de pranchetas, de objetos diversos para um diálogo, numa forma convencionada de diálogo, seja por pancadas, seja por escrita ou pelas manifestações diretas,
a dar informações de uma força que existe aqui interagindo conosco, sem que a gente não se dê conta. Então, a partir dessas manifestações, Allan Kardec, que foi um grande cientista à época no mundo francês, começou então a ter mais profundidade em buscando esses fenômenos, tentando entender causa e efeito, percebendo que existe algo muito mais do que se poderia imaginar, do que se era pesquisado, do que se era explorado até então. O mundo científico, no século XIX, estava ainda longe de entender o que se entende hoje. As leis do universo, as leis biológicas, as leis fisiológicas do nosso corpo. Mas já se tinha esse entendimento, já se dava condições o suficiente para que os Espíritos viessem a cumprir uma promessa que Jesus fez quando estava aqui. Ele disse que nos enviaria um Consolador. Esse Consolador prometido, entendemos nós, espíritas, baseado nos ensinos dos Espíritos, ser a própria doutrina espírita, que vem trazer o consolo, o esclarecimento, o entendimento de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que estamos fazendo aqui, qual o papel que nos compete aqui nesta terra, os objetivos da nossa vida. Faz a gente refletir de forma em que aquele que entende que a vida é uma só, nasceu, morreu, tem que aproveitar, não consegue desvendar esse entendimento, não consegue enxergar além de um horizonte, e muito menos vai moldar a sua vida pensando de forma espiritualizada, porque ele acredita que nasceu, morreu, acabou. A vida é uma só, tem que aproveitar. É este tipo de pensamento que faz a humanidade no mundo inteiro a gerar todos os tipos de conflitos. Porque se nós somos espíritos imortais, o maior desafio é a gente incorporar esse pensamento, esse entendimento em nossos atos, em nossas vidas, para moldar os nossos objetivos. Se eu sou espírito imortal, eu já começo a rever os meus conceitos do que eu estou fazendo aqui, rever os meus objetivos, em que realmente eu devo me apegar. O Cristo veio nos apresentar um mundo espiritual, o universo em si, comparado com um reino, onde esse reino, regido por um Criador, possui tesouros reais que não se situam aqui na Terra. Valores que o Cristo nos trouxe, que a gente ainda sequer vivencia esses valores, porque a gente não acredita, falando de forma generalizada, nas palavras do Cristo. Como assim a gente não acredita? Há um conflito entre o que tu faz e o que tu fala. Como dizia Joana de Ângeles, o espírito mentor de Divaldo Pereira Franco, o que tu fazes provoca tanto barulho que o que tu fala eu não consigo ouvir. Baseado nas atitudes é que a gente vê o quanto que a humanidade ainda está aquém, muito longe de entender o que Jesus veio trazer para a gente. Porque o que nos molda ainda as nossas escolhas, as nossas vontades, as nossas atitudes, é fundamentado pelos nossos sentidos ainda, daquilo que a gente vê, ouve, sente, entende desses estímulos que a vida nos dá. Se eu vejo o meu horizonte, a vida em que eu estou vivendo aqui na Terra, eu não consigo sequer imaginar um mundo espiritual, eu vou moldar a vida baseado nisso que eu vejo, naquilo que eu sinto, naquilo que eu entendo. Segundo Kardec, no livro dos Médiuns, a palavra céu
deriva de uma palavra latina chamada coelho, que por sua vez deriva de uma palavra grega chamada koilos, que significa convexidade. Tu olha o horizonte e tu vê a convexidade da atmosfera. Não se tinha sequer o entendimento que a astronomia vem nos trazer hoje de um universo imenso. E ainda há pessoas resistindo na crença de que a vida, que a Terra é uma planície, que é uma superfície plana e que tudo gira em torno aqui do nosso mundinho. Acreditava-se que uma vaga entendimento, sensação de que as pessoas que morriam iam para algum lugar, embora o corpo ficasse aqui, apodrecendo. Então atribuía-se os degraus. Os mais próximos da Terra eram para aquelas pessoas que não tinham significado nenhum na vida de sociedade daqueles então que intitulavam desse jeito. Aqueles que participavam de uma corte, que eram mais importantes, eram mais ditos puros, mais santificados, iam para os níveis mais acima, próximo às nuvens, e além das nuvens, com as estrelas, onde um possível Criador gerencia tudo. Mais tarde, na Idade Média, é que veio então atribuir-se a visão de inferno, principalmente atribuída à chamada Santa Teresa d'Ávila, Teresa de Jesus, que fez a sua própria tese de defesa contra os inquisidores que queriam condená-la diante das visões e da proposta que ela deu sobre os anjos, sobre os níveis, as graduações do mundo espiritual, céu e inferno abaixo, pranto e ranger de dentes. Desde então começa-se um entendimento de que ou você vai para baixo ou você vai para cima. E aí Deus, que é o Criador, muitos entendem dessa forma, que apesar de te amar, se você não ter um determinado comportamento, você vai ficar nesse pranto e ranger de dentes, no fogo eterno, e Deus te ama. Sem condições sequer de se resgatar, fica eternamente, queima, continua existindo ali, sentindo a dor, como se fosse um meio de controle para que as pessoas pudessem, pelo medo, evitar cair nas tentações, a cair nas suas escolhas, conforme o mundo pequeno que vivia-se, as tentações de todos os tipos, as violências, os roubos, as traições. Tentava-se então controlar a população com esses entendimentos. Mas já era um avanço em relação à crença que nasceu, morreu, acabou. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, coloca no capítulo O Método uma forma de a gente poder entender a doutrina espírita ou essa filosofia em 4 etapas. A primeira é: você acredita que o seu corpo, que você é algo a mais do que esse corpo? Que não é só uma amontoada de células, vírus, bactérias, tem trilhões aqui dentro. E a gente jura que é um indivíduo. Você acredita que você é algo a mais do que este amontoado de células? E além desse amontoado de células, poderíamos então chamar de um ser pensante, uma inteligência, um espírito, uma alma, uma energia. Cada um entende de um jeito. Já é 25% do caminho. Bom, se você é algo a mais do que isso, ao acabar a vida orgânica, esse algo a mais vai para algum lugar? Aí já é metade do caminho andado. Mas embora uns acreditam que, numa visão panteísta,
esse ir para algum lugar é feito uma gota de chuva que quando cai no oceano ela se dilui com o todo, ela perde a sua individualidade, você volta para a fonte. Isso não é muito consolador. Quando você, por exemplo, mãe ou pai, perde um filho, um desencarne precoce. Nunca mais vou sentir meu filho, nunca mais vou entender, nunca mais vou ter a possibilidade. Se torna desesperador e até um convite à descrença em relação a Deus. Morreu, acabou. Tem que aproveitar a vida. Se você acredita que você é algo a mais e que esse algo a mais vai para algum lugar esse, se existe esse algum lugar, de lá para cá, dá para passar um telegrama? Uma mensagem? Um código qualquer? Um WhatsApp? Foi nesse princípio da comunicabilidade dos espíritos com o mundo físico, conosco, é que veio toda a doutrina espírita. E eles provam, Kardec provou cientificamente a existência da comunicabilidade, a existência dos espíritos através da comunicabilidade dos fenômenos mediúnicos, de diversas formas. Provado cientificamente. Hoje, temos teses de doutorado no campo da ciência, falando sobre a transcomunicação instrumental, onde você liga toda uma aparelhagem, liga o computador, aparece a pessoa que queira falar, o telefone toca de lá para cá, agora. Quando eles querem se manifestar, aparece a imagem da pessoa, do ente querido, ou a voz no computador, na tela da televisão. Para isso precisa-se toda uma série de equipamentos, mas ainda assim precisa de um elemento fluídico chamado ectoplasma, que se exala daqueles que têm a capacidade de efeito físico. É um tipo de mediunidade, onde os espíritos extraem da pessoa elementos que possam tanger, tocar na matéria, porque os espíritos em si não conseguem por si só tocar na matéria. Então, se você acredita que eles estão em algum lugar e podem se comunicar conosco, e muitos falam, até acredito porque eu vejo, até acredito porque essa noite sonhei com a minha mãe, sonhei com meu pai, senti o pé, senti o perfume. Então fica, de certa forma, até no senso comum, essa possibilidade de comunicação. Já é 75% do caminho andado. Já dá um consolo quando alguém desencarna antes de você como ente querido, pode se comunicar com essa pessoa, saber como é que ela está. Quantos nos procuram na casa para saber, eu queria ter notícia do meu filho, queria ter notícia do meu amigo, do meu pai, da minha mãe, queria saber como é que está, queria saber da minha sogra, como é que ela está. As pessoas nos procuram de diversa forma para ter uma mensagem de consolo, de esclarecimento. Nosso desafio é fazer a pessoa entender que ela não precisa de médiums para a psicografia. Corre-se o risco aí de ela receber uma informação com as tintas da pessoa que está escrevendo. E a pessoa olhar, isso não é meu pai. Meu pai nunca ia falar desse jeito. E aí pode correr-se até o risco da descrença, a pessoa buscar outros caminhos. E a gente esclarece que você não precisa de médiums externos para conversar com o teu ente, com o teu pai, com a tua mãe, seja quem for. Você mesmo, pelos pensamentos. Esse é o terceiro princípio da doutrina espírita, a comunicabilidade nesse processo do método. E a outra parte é, bom, se eu sei que eu sou algo a mais, vou para algum lugar, posso comunicar, desse lugar para cá eu posso voltar? Podemos. Que é a reencarnação. Que é um dogma. Eu tenho que acreditar. Por que é dogma? Cientificamente falando, a palavra provar não se aplica à reencarnação. Ela é baseada em evidências. A palavra prova, ela é assim. Eu não tenho como colocar o teu corpo que você teve em vidas passadas, colocar do lado do teu hoje ou de outro,
e dizer que foi o mesmo espírito que habitou o corpo. Tem especulações através da digital, da íris, em que as pessoas hoje estão buscando uma ciência, mas os espíritos nos afirmam que não tem correlação nenhuma a bagagem, o corpo que você tem, por mais que tenha sinais, características, cicatrizes, que esse corpo formou, induzido pelo espírito, em função de experiências que você teve no passado. Não tem relação nenhuma com o teu corpo que você teve do corpo de vidas passadas. Então ela é baseada em evidências. Por isso é um dogma. Está lá no Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta sobre em que se baseia o dogma da reencarnação. E a gente tem que acreditar. Mas por que a gente acredita? Porque fica muito óbvio. Quando você tem os déjà vus, os processos, as lembranças do passado, quando você por conta mesmo consegue se perceber em outros personagens, quando você percebe numa criança, quando vem com dons, olha a turminha que está vindo aí agora, com talentos diversos, que a gente imagina, olha que essa criança aprendeu isso. Não tinha tempo para ela, e nem estímulos para ela poder trazer essas características. Já veio do Espírito. Crianças que vêm falando de lembranças do passado, que fizeram isso, que sentiram isso, que passaram por aquilo, enfim. Mas então por que a gente esquece? Deus não está distraído. Deus nos dá o esquecimento do passado para que o objetivo da reencarnação seja cumprido com mais eficácia. Já pensou alguém bater a porta da tua casa? Aí você abre, tem uma criança ali, eu vim pegar minha casa. Não, senhor, eu comprei essa casa é minha. Não, fui eu que construí na vida passada. Ou imagina o quanto que a síndrome do tio Patinhas ia formar avarentos. Aí você na próxima reencarnação vai investir hoje, na próxima você vem, sabe a senha do banco, sabe a conta, sabe tudo, para daqui a tantas reencarnações resgatar aquilo tudo de novo. Morreu, filho. Já foi. Não tem volta. Então Deus sabe o que faz. Ou na vida de relação, você está com a sua criança ali, filhão do pai, ou filho, olha, filhão do pai? Tu me matou na outra vida, agora está me chamando de filhão, de amor, de querido, babando? Não estou te entendendo. A gente esquece. Graças a Deus. A pessoa que de repente você está convivendo hoje, amando hoje, ter sido comparsas ou adversários do passado, baseado no dogma da reencarnação, de Jesus para cá, 2000 anos, se a cada século dava tempo para você ter tido uma vida bem vivida, já que a expectativa de vida era bem menor do que temos hoje, você já teve 20 reencarnações no mínimo. Já foi homem, já foi mulher, já foi rico, já foi pobre, já foi poderoso, já foi soldado, já foi da lavoura, já foi morador em situação de rua. Já fomos de tudo um pouco. E aí então se cumpre a quarta etapa. Não tem como eu tentar converter alguém sobre a reencarnação se a pessoa sequer sabe que ela é algo a mais do que esse corpo. Morreu, acabou. Então tem um método para a gente entender o momento em que cada um se encontra. Só que se eu pudesse dizer que estamos numa panela de pressão, cozinhando a humanidade inteira, nós estamos passando por um processo agora em que alavancas propulsoras da propaganda, da informação, como a cinematografia, as novelas, filmes de todos os tipos, a ciência, está trazendo informações cada vez mais vivas a respeito da existência do Espírito, fazendo a gente refletir: eu sou Espírito. Médiuns vindo no mundo inteiro, no mundo islâmico, no mundo budista, no meio dos materialistas. Todo mundo estão nascendo médiuns que de um jeito ou de outro captam a influência do mundo espiritual.
O Espiritismo não vai ser a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Todos entenderemos hoje o que se entende, por exemplo, com o recurso que a biologia já nos trouxe, como eu falei algumas vezes aqui. A biologia mostra o mundo que está aqui coexistindo com a gente, só que a gente não vê. Basta ver um microscópio, você vai ver a relação do mundo. Microscópio das células, das bactérias, dos vírus. Qual foi a repercussão que deu isso no nosso comportamento? Hoje a gente não precisa mais amaldiçoar ou botar alguém na fogueira, porque quando se tem uma pandemia, uma epidemia, uma doença qualquer, não foi maldição dessa daquela pessoa. A ignorância fazia a gente queimar pessoas, achando que elas tinham o poder de amaldiçoar uma sociedade inteira. As pessoas sequer lavavam as mãos, sequer purificavam a água, sequer tomavam banho. Não tinham-se noções de higiene como se tem hoje, graças a essa informação que a biologia nos trouxe. O interessante é que o Espiritismo também é a primeira religião que afirma coletivamente que nós somos seres extraterrestres. Nós somos espíritos que hoje estamos de passagem na Terra. Traz a informação de Jesus que há muitas moradas na casa de meu Pai. E que esse universo inteiro é habitado por espíritos, por seres humanos, nas diversas categorias de evolução. Que a Terra, inclusive, é o terceiro planeta mais atrasado no sistema solar. Mas por que a gente não vê seres humanos em Marte, em Netuno, os planetas aqui próximos? A nossa frequência não capta. Nós ainda estamos na condição biológica única e exclusiva na nossa frequência, que os nossos sentidos não captam, sequer o mundo espiritual que está aqui ao nosso redor. Mas os espíritos deram várias evidências de que Mozart foi um companheiro que veio de Júpiter, trazendo informações. Tivemos informações que a princesa Isabel, a nossa, que veio libertar da escravidão, também era de Júpiter. Na verdade, somos do universo, viajantes. Estamos hoje numa escola, daqui a pouco noutra, viemos de outras, e estamos assim, passando pelo aprendizado em que cada escola, no caso a Terra, possa nos oferecer. E ela nos ensine muito. Estamos passando por um processo compulsório de desenvolvimento, de aprendizagem, é pedagogia divina. Através dos mecanismos da dor, das dificuldades que a Terra, todas as vicissitudes que ela vem exercer sobre a gente passa a canalizar a nossa vontade, ou por estímulos que nos inspiram felicidade, amor, ou por estímulos que nos inspiram fugir da dor, do sofrimento, da doença, de uma hipótese, de uma ameaça, seja o que for. E isso faz com que a gente saia daquele ostracismo, de ficarmos mornos na nossa vontade, sem estímulo nenhum, numa zona espiritual, vamos dizer assim, numa zona de conforto. A Terra nos impulsiona compulsoriamente a evoluir. Nosso corpo por dentro está em pleno movimento, nos induzindo o tempo todo a desenvolver os nossos pensamentos, os nossos entendimentos, a nossa compreensão de mundo. Porque se você não se posiciona, você não se previne, naturalmente, desde os mecanismos das necessidades diversas. Então nós somos obrigados a impulsionar a nossa vontade em benefício do nosso bem-estar. Por quê? Um outro princípio da doutrina espírita: nós fomos criados para sermos felizes e ninguém escapa disso. Tanto que a gente não gosta de sentir dor. De sã consciência, ninguém gosta de sentir dor. Às vezes a gente até se acostuma, mas por
sã consciência, ninguém gosta de sentir dor. Se acostumamos com a joanete, uma dor aqui, uma dor ali, uma traição, a gente já está mais de sã consciência, ninguém gosta de sentir dor. Isso é da nossa natureza ser feliz. Se uma mosca pousa aqui à mesa, se ela não encontrar comida, ela também tem os seus instintos de manutenção da vida. Quando você entra no corpo através da reencarnação, ela te dá esse impulso na tua vontade. Ela faz você progredir. Porque a mosca, do mesmo jeito, ela vai procurar outro lugar para saciar a sua necessidade. Que a principal prioridade do nosso corpo, enquanto ser biológico, qual é? Nosso principal objetivo do teu corpo. Alguém se arrisca? Se manter vivo. O principal objetivo do teu corpo é se manter vivo. E quando vem os mecanismos de desequilíbrio, ele faz você canalizar o teu foco para resolver aquilo, para estar bem, sair de uma doença, buscar um abrigo, se proteger, se multiplicar. Então, quando você entra na Terra, primeiro, agradeça. Você está recebendo um manancial de bênçãos da influência, pedagogia divina, é compulsório isso. Nós não temos liberdade de escolher na questão de não querer evoluir. A gente evolui pela força natural das coisas. Agora, uns vão mais rápido, outros vão mais devagar, conforme você vai canalizando a sua inteligência, que é um atributo do Espírito. Então, quando a gente começa a enxergar a vida com esses olhos em que a doutrina espírita nos passa, a gente vê o quanto a gente está carente ainda de entender Jesus na sua proposta de amor, o quanto que a gente ainda fica enceguecido pelos estímulos que a Terra nos dá, seja pelo prazer da gula ou do sexo, seja pelo desejo do poder, seja pelo desejo da posse, seja pelo poder do prestígio, da vaidade. Essa é a teoria dos 4 P's que Haroldo Dutra Dias, um palestrante espírita, tem no YouTube uma palestra falando a teoria dos 4 P's, onde os espíritos se aproveitam daquilo que existe em cada um como desejo central para influenciá-los, e eles mesmos vão criando as suas armadilhas. Pelo fato de a gente não conseguir ainda desvendar esse horizonte maior e a gente ficar imerso em tantos estímulos físicos, as nossas prioridades, sequer muitas vezes lembramos de Deus, lembramos de algo a mais. Pensamos em fazer o bem quando estamos com algum interesse em troca. Pelo fato de não entendermos a vida, que nós somos espíritos reais, imortais, a nossa vida passa a ser pautada em interesses mundanos, do terra-terra, das ilusões, que tudo vai. Nada que você possui aqui na terra, você leva. Fica tudo. Pode pensar o que quiser, você não leva nada. Engraçado, os espíritos ficam espantados, e eles dão essa informação no Evangelho segundo o Espiritismo, do quanto que eles ficam impressionados, de forma que o nosso foco fica voltado quase que exclusivamente para aquilo que a gente não leva na viagem. Quando você viaja para um outro país, você só leva o essencial. O que é a casa, o que é o carro, o que é de posse, fica tudo. O que você leva na mala? O exemplo não é muito bom, porque nem a mala a gente leva. Fica aqui tudo. E por que a gente se apega tanto àquilo que não é nosso? O Espiritismo. Muitas pessoas ele não é bem visto,
e não é bem aceito justamente porque ele fere os interesses direto. Foi por isso que ele foi considerado heresia no concílio de Nicéia, no ano 325 ou 375, não me lembro exatamente, quando, por estímulo da esposa, o imperador considerou a reencarnação como heresia. E somente fosse aceito no mundo cristão a ressurreição, porque eu poderia ressurgir de novo, ressuscitar de novo, como rei ou rainha. Reencarnação poderia vir como um escravo, como empregado, jamais. Não posso aceitar isso. Então as pessoas vivem de ilusão, como se esse decreto fosse acabar com a reencarnação. Todos. Não tem como. É de ordem divina, cumpra-se. Manda quem pode, obedece quem vive. E a gente tem que vivenciar isso, querendo ou não. E essa é uma das maiores ilusões e dores, quando a pessoa desencarna e percebe a realidade. O que eu fiz? O suicídio é o que mais traz sofrimento nesse sentido. Porque as pessoas se dão conta que o nada, que ia ser um consolo, acaba tudo, pronto. Tira de pauta, resolve. Não existe. A vida continua. E eles ficam anos vivenciando aquele momento do tiro. O estouro de uma arma é fração de segundo. Espiritualmente você fica com esse som eternizado, sofrendo horrores, por anos e anos. É baseado no depoimento que eles nos dão, nas reuniões mediúnicas, no livro dos médiuns, no livro Céu e Inferno, que nos mostra, que é outra obra da base da doutrina espírita, que mostra o porvir, o que aconteceu com pessoas que eram boas, com pessoas que eram ruins, pessoas que entenderam as consequências. Pessoas que se sentem caindo do penhasco, vem o impacto, se recobram e aquilo repete de novo, caindo, e repete de novo. Como tem um caso de um suicida em um livro O Céu e o Inferno, que ele por 6 anos ficou repetindo a cena: não deixa eu cair, não deixa eu cair, não deixa eu cair, bum. Não deixa eu cair, não deixa eu cair, não deixa eu cair, bum. Repetindo aquele processo. Aí até que uma prece, na reunião mediúnica, na Sociedade Espírita de Paris, esse espírito se manifesta. Obrigado pelo consolo da reunião, da oração que vocês fizeram por mim. Pessoas que se enforcam, que ficam anos e anos, e fora as consequências na reencarnação. Nas reencarnações seguintes, as anomalias, as idiotias, as paralisias, as cegueiras, as deficiências diversas, como consequência. Por que Deus deixa? Não é um princípio da doutrina espírita, a crença em Deus? É. E por que Ele deixa? Porque Ele não vai interferir na tua vontade. Esse patrimônio Ele te deu para que você tenha a capacidade, o empoderamento de usá-la em teu benefício. Até que você aprenda com as consequências, o jeito certo de usar essa força que você tem, você vai passar por consequências diversas pelo sofrimento. Por isso que Deus deixa. Por isso que Deus deixa um espírito obsessor, um espírito ruim, interferir na tua vida. Ou uma pessoa na terra mesmo vir violentar outra. É pedagogia divina. Por mais que nos assuste esse tipo de visão e entendimento. Uma criança está lá no ventre, por que Deus deixa aquela criança ser abortada? Eu não sou referência, mas baseado em informações diversas, eu cometi suicídio em reencarnação recente. Eu fui até no bairro, aqui em Florianópolis, validar com os moradores mais antigos e a informação bateu. Então eu não acredito mais na reencarnação. Eu sei que é. A história bateu. Entre essa reencarnação e o suicídio, eu passei por um processo de aborto. Pensa no ódio.
vim com toda a expectativa e a vida simplesmente me tira. Pedagogia de vida. Não é do jeito que tu quer, gente. É do jeito que tem que ser. Para que tu aprenda a valorizar a vida. E se eu viesse cumprir a vida aquela, não ter sido abortado, com certeza viria com a paralisia, com doenças diversas. Aí Deus me dá a oportunidade de ir médio nessa. Vai trabalhar. Vai fazer o bem. Jesus convida da seguinte forma: não é pela dor, não é sacrifício, é misericórdia. Pelo amor você cobre uma multidão de erros. E o quanto que a doutrina espírita, quando começa a ser incorporada na tua vida, nos teus pensamentos, na tua consciência, nas tuas escolhas, na tua vida de relação, o quanto que ela impacta profundamente a fazer você rever os conceitos e a temer uma única, exclusiva coisa na tua vida: a tua consciência. Fique em paz com ela, porque onde tu vai, ela vai. Não dá espaço para cometer erros, porque ela vai te cobrar, cedo ou tarde, nessa ou na próxima. O Espiritismo faz com que a gente entenda então essa dimensão da imortalidade, que eu sou imortal, toda uma eternidade vou existir. Ela faz a gente entender que um dia eu serei perfeito, como Jesus. Tá, mas enquanto isso, não sou santo. Quem me conhece sabe. Né, tio? Não sou santo. Mas tem um diferencial aí. Eu estou fugindo dos meus defeitos. E quando eu me entendo como espírito que eu sou, eu percebo, baseado no convite que os espíritos fazem nas reuniões mediúnicas o tempo todo, vai fazer o bem. Tu tem condições. Mesmo com os teus defeitos, não te culpa, não te condena, não te paralisa. Faça o bem. E todo mundo aqui tem condições de canalizar a vontade, lembra o patrimônio que eu falei? A serviço do bem, arregaçar as mangas e começar a se permitir sentir a felicidade e ver a felicidade dos outros, sem esperar nada em troca. Esse é o principal estandarte da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Na língua portuguesa, caridade é quando você escolhe fazer o bem para alguém, se sentir feliz com isso, sem esperar nada em troca. Esse é o significado na língua portuguesa da palavra caridade. Na visão espírita, questão 886 do Livro dos Espíritos. Perdão das ofensas, indulgência para com os defeitos dos outros e benevolência para com todos. É esse estandarte da caridade. Está lá o significado, a visão da doutrina espírita. Quem não tem em casa, só buscar ali no Google, Livro dos Espíritos, PDF, questão 886. Ponha lá, você vai ver as informações. Os espíritos, então, percebendo que o nosso horizonte estava limitado pelos nossos sentidos, não poder sentir e ver outras coisas, eles vêm nos sensibilizar, e eles vêm aqui fazer com que a gente possa, na questão 919, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o melhor meio de a gente se aperfeiçoar, combater os nossos defeitos, um sábio da antiguidade disse: conheça-te a ti mesmo. Aí ele faz uma contra-pergunta: bom, a gente sabe dessa importância, conhece a si mesmo, mas está aí exatamente a dificuldade de se conhecer. Aí ele dá um método para a gente buscar isso. Que o nosso maior inimigo é a ignorância, a falta de conhecimento.
Pela ignorância a gente cria imaginações, ilusões e pauta a nossa vida em torno desses eixos que são ilusórios. E eles que nos consomem, eles que nos contaminam. É por causa da ignorância que o teu orgulho se exalta. Você se acha superior aos outros, até a Deus. É por causa da ignorância, a falta de conhecimento, que você dá vazão para o principal chaga da humanidade, que é o egoísmo. Esses dois. Mas é a ignorância que provoca tudo isso. Por isso que os espíritos superiores se sentem mais sensibilizados às casas espíritas, que investem na educação para transformar as pessoas. É esses os nossos esforços que a gente tem que canalizar para mudar, principalmente as crianças, na fase do aprendizado, na janela de receptividade do aprendizado, que é até os 18 anos, principalmente. Quando você coloca esses conceitos espirituais nessas crianças, você transforma a vida delas para toda a vida. Porque você não vai ter como impedir de o teu filho, tua filha, tuas crianças conhecerem amigos que usam drogas, que estão nesse sexismo desvairado de toda sorte, das influências que o mundo digital hoje pode oferecer com facilidade, as ilusões do tráfico, do poder. O mal não está no poder. O problema é que as pessoas se utilizam do poder para dar vazão para os seus instintos. A pedofilia, o tráfico de droga, o turismo sexual. É a nossa realidade aqui na região. Não precisa ir longe para outros países. Está aqui. Só investigar e aprofunda. Não tem como mudar mais essas pessoas, a não ser a dor. Por isso que o centro espírita tem que ter esse objetivo. De pautar na educação para transformar as pessoas. Foi assim que Moisés levou 40 anos, no espaço de tempo que você sair do Egito hoje até Jerusalém, em poucas semanas você chega a pé. Ele levou 40 anos para mudar as crianças. Hoje temos mais de 4 bilhões de habitantes na Terra, se dizendo monoteístas, cristãos, judeus e islâmicos, por causa desse trabalho que Moisés fez. 40 anos investindo nas crianças, porque os adultos, os idosos, queriam voltar para a escravidão, porque eles preferiam o chicote do que passar fome. A insegurança, a incerteza, para onde vão, do que teria-se lá em Jerusalém, a terra prometida. Então, levou 40 anos. E a gente resgata isso para que a gente possa canalizar todas as nossas forças nesse processo da educação, no estudo constante, na divulgação constante, para transformar as nossas vidas. Foi por isso que os Espíritos vieram trazer o Livro dos Espíritos, nos tirar da ignorância espiritual, para fazer a gente se entender como espírito. Eu sou um espírito, por hora estou na fase humana. Daqui a pouco, onde é que estaremos? Evoluindo cada vez mais, a gente não regride. Possamos então fazer um planejamento para encerrar nossa fala. Porque muitos se ocupam em traçar a sua vida para ter uma velhice a mais segura possível. Ora, o que é a vida, diz Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, na Justiça das Aflições? O que é a vida momentânea diante da eternidade? Passou. Então passa tudo rápido. Muito rápido. Por mais que você tenha 90, 100 anos, passa rápido. Se vai, um instante. Que a gente possa então planejar. Se eu acordar amanhã, na outra vida, como é que eu estarei? Quais são as propriedades reais que eu terei quando despertar para o outro lado? Eu vou encontrar afetos e desafetos. Como é que eu vou me deparar com eles? Fique em paz com a tua consciência. Pudesse resumir toda a fala hoje nessa frase. Fique em paz com a tua consciência. Não dá chance para o azar. Não dá chance para que ela seja o teu algoz, perseguidor. Que Jesus nos conforte. Possamos ter em Jesus a referência e entender cada vez mais a proposta dele no amor, que é o antídoto que vai nos libertar disso tudo.
Que Jesus nos conforte a todos, que possamos levar essa paz, essa vibração àqueles que convivem conosco, porque é lá que nos espera de nós a doutrina espírita vivenciada, principalmente em nossas consciências. Obrigado pelo carinho, acolhimento de todos vocês. Que assim seja. Desliga. Desliga. Boa noite, pessoal.